Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um evangelho muito parecido com o evangelho dos discípulos de Emaús. Não sei se vocês conseguem perceber as semelhanças. O fundamento, o cenário, o pano de fundo, o objetivo central do evangelista é chamar a nossa atenção para 2 coisas. É possível reconhecer o Senhor ressuscitado ouvindo a sua palavra e fazendo refeição com Ele. É muito parecido o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús estavam como que perdidos. Jesus se aproxima deles e começa a explicar-lhes as Escrituras. E eles vão abrindo o coração para ouvir o que Jesus está dizendo, a ponto de o coração deles começar a arder pela palavra que Jesus está proclamando. Eles inclusive dizem isso no final da passagem: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? Aqui nós vemos a mesma coisa. Pedro, que decide voltar para a vida velha não de pecado, mas para a sua profissão, a profissão antiga que ele já tinha antes de conhecer Jesus. Pedro era pescador de peixes. Depois que ele conheceu Jesus, ele se tornou pescador de homens. Mas depois que Jesus morre e ressuscita, no evangelho de hoje a gente vê Pedro dizendo: vou pescar. Ou seja, vou voltar a pescar peixes. E eles estão ali, ainda desiludidos com toda a situação a respeito da ressurreição. Porque se lembrem que ontem Lucas dizia: eles ainda não conseguiam acreditar que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Tamanha era a alegria e a surpresa deles. Tanto que hoje eles vão pescar. E aí nessa pescaria, Jesus então, na beira do lago,
fala com eles, pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Eles dizem: não, passamos a noite inteira pescando e não pescamos nada. E Jesus então fala: lançai a rede do lado direito da barca. E eles escutam. Na passagem a gente vê que eles não retrucam, não questionam. Numa passagem anterior a essa, porque essa cena já aconteceu antes, lá no início, Pedro diria: nossa, a gente passou a noite inteira pescando e não conseguimos nada, como que nós vamos lançar a rede do outro lado? Não há questionamento. Simplesmente eles obedecem. Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. Nesse momento, os olhos do discípulo amado se abrem e ele diz: é o Senhor. Pela escuta da palavra de Jesus, João consegue identificar: é o Senhor. E Pedro logo em seguida também reconhece, mas não fica no seu canto, não espera a barca chegar lá na terra, se atira nas águas e vai ao encontro de Jesus. E aí quando eles chegam à beira, à margem do lago, Jesus então os reúne em volta dele e diz: me deem os peixes, tragam alguma coisa daquilo que vocês pescaram, sentem e vamos comer. Veja, eu escuto a palavra e eu me reúno em volta da mesa com Jesus. São duas condições para vivermos a ressurreição do Senhor. É impossível vivermos uma vida de ressuscitados se nós não ouvimos a palavra e se nós não nos sentamos na presença de Jesus. Um outro detalhe aqui é: sentaram-se juntos. Jesus ressuscitado está no meio dos irmãos reunidos na mesa. E essa mesa é a mesa da Eucaristia. O pão e o peixe é uma prefiguração daquilo que seria a Eucaristia. Hoje nós continuamos nos sentando em volta da mesa para ouvir a palavra, é o que nós acabamos de fazer, e logo em seguida fazer refeição com Jesus. Nessa oitava da Páscoa, os evangelistas estão batendo em cima dessas duas condições para saber se verdadeiramente eu estou vivendo uma vida de ressuscitado. Eu preciso prestar atenção nessas duas realidades. Eu estou ouvindo a palavra, eu estou obedecendo aquilo que o Senhor está dizendo pela sua palavra, eu estou procurando viver a minha palavra, viver aquilo que eu acredito. E eu estou me sentando na presença dele com os meus irmãos, porque ele não é sozinho, não existe ressurreição solitária. A ressurreição é como corpo. Nós fomos ressuscitados com Cristo como corpo. E é isso que a gente vê muito claramente no Evangelho de hoje. Nós temos duas mesas aqui. A mesa da palavra: lançai a rede do lado direito da barca. Essa é a liturgia da palavra. Lá no Evangelho dos discípulos de Emaús, Jesus vai destrinchando a Escritura desde Moisés até os profetas e abrindo a inteligência dos discípulos para eles entenderem. Hoje não, é apenas uma ordem: lançai as redes do outro lado e vocês vão encontrar os peixes. Liturgia da palavra. E logo depois, tragam os peixes que vocês pescaram. As brasas já estavam prontas, o fogo já estava pronto, já havia peixe, mas ele queria o fruto do trabalho dos discípulos também. É o que a gente vai falar daqui a pouco aqui na hora do ofertório. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano. Jesus conta com o fruto do nosso trabalho. Por isso ele pede para os discípulos: me deem o peixe que vocês pescaram e vinde comer. Liturgia eucarística. Liturgia da palavra, liturgia eucarística. Vinde comer. Vinde comer, Pedro. Vinde comer, João. Não, vinde comer todos. Ele não faz acepção e nem separa o grupo. Jesus ressuscitado está no meio dos irmãos reunidos, na mesa da palavra proclamada e na mesa da Eucaristia.
fazendo essa experiência, aí sim nós vamos suportar as perseguições que temos que enfrentar por causa da ressurreição. Na primeira leitura nós estamos diante da primeira perseguição dos apóstolos por causa de Jesus ressuscitado. O coxo que Jesus curou há 2 dias atrás, até agora, está gerando polêmica no meio dos judeus, dos saduceus e dos doutores da lei. E hoje nós vemos os apóstolos, e o autor sagrado faz questão de dizer: Pedro, cheio do Espírito Santo, os apóstolos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque fizeram a experiência da Páscoa verdadeira, se deixaram alcançar pela ressurreição do Senhor e por isso estão prontos para a perseguição. Viver uma vida de ressuscitados também é estar preparado para a perseguição. E o interessante, a gente vai ver, provavelmente essas leituras vão continuar. Quanto mais eram perseguidos, mais a igreja crescia. Quanto mais eram perseguidos, mais homens se juntavam a eles. E por que eles suportavam e aguentavam tudo isso? Mais na frente a gente vai ver: Pedro será levado para ser flagelado, maltratado, vão oprimi-lo junto com João, mas quanto mais eles sofriam, mais a igreja crescia. Só pode ser porque verdadeiramente eles compreenderam o poder da palavra proclamada de Jesus e também da refeição feita com o Senhor em comunidade. Que o Senhor nos ajude. Nós estamos já no finalzinho das oitavas da Páscoa. Domingo já é misericórdia, depois já se encerra as oitavas e continua o tempo pascal. Mas que o Senhor nos ajude ainda dentro dessas oitavas a compreender essas 2 realidades que são essenciais para um bom tempo pascal: a escuta e a obediência à palavra proclamada, a palavra de Jesus, a vontade de Jesus, e depois a refeição em torno da mesa, junto com a comunidade. Comemos e bebemos na presença do Senhor. E por isso experimentamos a força da sua ressurreição em nós, a ponto de enfrentarmos qualquer perseguição que se apresentar no nosso caminho. Pela intercessão da Virgem Maria, alcancemos a força do ressuscitado para darmos os passos que agradam ao Senhor e que vão nos levar verdadeiramente ao cumprimento da sua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como agora e sempre. Amém.